Sejam bem-vindos a mais um F5 Podcast, o ambiente onde a gente atualiza mentes, negócios e conversas. Hoje nós temos a honra de receber aqui nosso ilustre convidado Gilberto Brito. Mas antes, um agradecimento aí aos nossos patrocinadores, DT Empreendimentos, Estúdio 57 e Andrade e Souza. Gilberto, sua formação é impressionante. Filosofia, computação, avaliação, coaching. Cara, como tudo isso se conecta assim na sua trajetória? Olha, para te falar a verdade, essa pergunta já me fizeram mais de 50 vezes na vida. Eu nem sei como que eu consigo, mas no final dá tudo certo. Porque, na verdade, hoje eu atuo em 3 atividades econômicas, né? Imobiliária, construção civil e educação. Então eu paro aqui, eu não dou conta mais do que isso. Agora, Só isso tudo. todos eles rodam, né? Uhum. Já há algumas décadas. Agora, para te falar a verdade, eu nem sei como que eu consigo. O que eu agradeço muito é a fé enorme que eu tenho e que chama Deus e pessoas, porque eu sempre gero negócios através das pessoas, não através de mim sozinho. Então, o segundo agradecimento que eu tenho a fazer são as pessoas que contribuem nesses resultados, que a gente entrega no mercado. Maravilha. E hoje, qual que seria assim o seu pilar maior? Por exemplo, o que você mais tem aprofundado no mercado imobiliário ou é no mercado de educação? Onde está hoje a energia do Gilberto? Qual é a porcentagem dedicada em cada um? E o meu carro-chefe é imobiliária. É porque eu sou bacharel em computação, administrador de empresas e corretor de imóveis. Então, o meu negócio imobiliarista, é o meu carro-chefe. E depois vem a construção civil e a educação, ela é um paralelo. Ela é uma atividade paralela que começou quando eu estudava em colégio, dando aula particular dentro do próprio colégio, de matemática. Nunca mais eu parei. É uma atividade paralela que eu desenvolvo junto com isso, esportista. Que eu fui nadador do Minas, Bacana, bem, bem lá é, atrás, e eu fiquei até quando o primeiro ano de faculdade. No primeiro ano eu tive que escolher ou a faculdade ou a natação. Aí eu escolhi o trabalho. que bacana. Uma curiosidade também, eu Curiosidade. também fui nadador do SESI. É Nadador do SESI. isso, Gosto muito ainda, isso, né? Da prática da natação, isso. mas Foi maravilhoso isso, porque é, esporte é uma energia, né? Uma dádiva que a gente tem, né? Igual cultura, educação, são ciências, são poderes que a gente tem na vida, né? Então, maravilhoso. você falou sobre a questão da computação, então você é uma pessoa bem ligada, assim, principalmente à tecnologia, né? É. Você acha que o mercado em si, ele tem medo da tecnologia? Por exemplo, a gente tem visto aí, né, várias inteligências artificial, e você acha que os corretores em si estão preparados para essa evolução, digamos assim, que está bem atropelando, né? A evolução da inteligência artificial de 2020 para cá, salvo engano, tá assustadora, a palavra seria essa. Isso. Quando eu atuei, eu tive uma carreira de TI em torno de 16, 17 anos. Eu trabalhei nas maiores empresas globais que tinham na época, Microsoft, IBM, Oracle. Eu fui presidente da Prodabel, diretor Prodenge e, e superintendente geral do governo de Minas, em 2 governos. E terminei na SAP. Quando eu saí, já existia inteligência artificial, só que ela era corporativa e em laboratórios. E era uma coisa que nós mesmos não acreditávamos que a coisa ia andar. Era tipo ficção científica, robótica. Quando vem a implantação nas empresas de construção de veículos, que ficou tudo robotizado, então foi uma realidade. E com relação aos corretores, antes da pandemia,
eu não achava nada de opinião deles com relação à aplicação de tecnologia. Hoje, eles estão bem mais familiarizados, inclusive aqueles prata de mercado, né? Que são senhores, senhoras maravilhosos que atuam na profissão, nossa, no Brasil inteiro. Então, até eles estão muito conectados a tecnologias e têm facilidade, e a maior parte, 2/3 deles, preferem a tecnologia porque tinha uma certa resistência, mas hoje não tem, não. Tem uma adaptabilidade excelente da parte deles. Não, legal. Agora, você falou aí sobre a questão de trabalhar em empresas estatais, né? Sim, Você transita aí entre o mercado privado e o mercado estatal. O que isso. você mais aprendeu com isso? O modo de cada um trabalhar, que é bem diferente, né? Então, o modo privado é aquele modo, o particular e etc, é aquele ágil, é aquele, tem um empreendedor, tem um investidor, tem aquele que gosta de correr altos riscos, porque isso é motivante para aquela empresa. Agora, no governo municipal, estadual e federal, tem uma escala de complexidade para a gente trabalhar, e a velocidade é média ou lenta, né? Então, por exemplo, uma prefeitura é rápido, um estado já é mais lento, o federal é o mais lento de todos que tem hoje para a gente poder atuar. Mas eu continuo trabalhando. Quando eu fui para a área imobiliária, é, o meu time, o meu universo de TI e o meu universo de governo foram comigo, no sentido de que eu passei a representar o direito imobiliário, né, o serviço de imobiliarista para todos eles da cadeia que eu tinha de relacionamento, né? Então, eu não abandonei ninguém. Maravilha. E assim, cada um tem o pós e o contra, né? Sim, Qual que seria assim, o mais desafiador? Porque o mercado privado ele tem ali seus altos e baixos e o empreendedor ele arrebenta no peito, né? Por assim sim, dizer. E o lado estatal tem mais a questão da parte burocrática, né? Digamos é. assim. O que você acha que seria? Qual é o mais desafiador? O privado ou o estatal? Hoje você atua nos dois. Qual que é mais o quê? Desafiador. Desafiador? O governo. O governo é muito mais, o desafio é muito maior do que o privado, porque o privado ele é dinâmico e ele é ou não é. Agora, no governo, tem as leis. Então, as leis, as certidões, a documentação, as exigências são muito complexas. Não é qualquer profissional ou qualquer empresa que pode atender uma prefeitura, estado ou união, não. E o grau vai aumentando de acordo com a prefeitura, estado e união. Não é, não é. Que são ótimas empresas, mas eles não conseguem desenvolver por uma série de fatores, economia ou a própria forma da empresa ou profissional trabalhar não é a que é exigida, por exemplo, entendeu? Então, o governo é muito mais desafiador para a gente obter resultados nessa via e na outra via também, que é as entregas do governo para nós são mais desafiadoras e a entrega do particular, do privado, é dinâmica também, ela é rápida, Né? O né? mercado privado, ele, a partir do momento que você não presta um serviço de excelência, né? É isso, Você é é engolido, isso, né? é isso. E quando você tem uma relevância, você tem um resultado, você tem uma entrega boa, o seu recebimento também é É bom. dinâmico, é rápido. E no Exatamente. governo não é rápido, É. né? Puxando um pezinho aqui que a gente estava falando sobre a questão da tecnologia, você acha como corretor de imóveis agora, tá? Você acha que o corretor de imóveis ele tem que ser mais técnico ou mais humano? Porque a gente tem um mercado hoje que vem com as inteligências artificiais que hoje está, digamos assim, Hum, dancinhas do TikTok ou às vezes até atendimentos robotizados através sim, do WhatsApp com a própria IA mesmo. sim. Então, você acha que o corretor ele tem que ser mais técnico ou mais humano? Hoje, Sim. 200% humano, porque não tem, acabou. O mercado está, não falido, que esse termo é terrível, mas ele está carente, é um termo que eu acho, inclusive, mais humano. O mercado está carente do corretor da imobiliária de atendimento humano.
E não é só o nosso setor, o nosso é crônico, o de corretagem, né? Mas sentem falta o tempo inteiro. Inclusive, a gente tem exemplos de mercado já, cases aí, já famosos e que, por exemplo, em Minas Gerais, não conseguiram entrar logo no início quando eles deram um boom no Brasil, né? De tecnologia, empresas de imobiliárias de tecnologia. Em Minas Gerais custaram, porque em Minas Gerais o mineiro gosta de atendimento, ele gosta de acompanhamento, ele gosta de presença muito. E essa empresa era tudo online. É tudo online, né, até hoje. Eles demoraram anos para entrar aqui. Entrou, não deu certo, aí fez fusão com uma grande empresa mineira, certo? Então aí deu tudo certo. É a prática disso que você está me perguntando. Então, o mercado, ele pede a todo momento isto, mas ele não repugna tecnologia, o consumidor, o nosso comprador, o vendedor, o nosso cliente direto. Não, mas ele preza por essa questão presencial. Minas Gerais é crônico, mas é o O mercado mineiro inteiro. tende a ser mais caloroso, né? Mais caloroso. Mais caloroso. Essa questão de ser técnico e ser humano, a gente tem uma questão local aqui, tá? Que o mercado em Valadares, ele é bem, digamos assim, inflacionado, né? Muitos culpam o dólar, e assim, eu tô trazendo essa questão que é justamente vários corretores, né? Me traz essa dor, que quando a gente até mesmo vai fazer alguma avaliação, e essa avaliação já foi passada por outros profissionais, no qual eles já colocaram ali um valor extraordinário ou fora do preço de mercado, né? E aí, seria isso uma falta de parâmetro técnico? Ou você acha que, por exemplo, ali o cara fez mais para ser humano e ter aquela jogada de cintura e agradar ali o proprietário e colocar um valor ali mais alto? Eu acho que é técnica. Uma falha técnica. Porque ele sabe que o valor não é aquele. Então, é uma falha técnica. Porque o Brasil, o mundo inteiro sabe. Inclusive, essa questão de governador Valadares, até fora do Brasil, eu já escutei isso. Governador Valadares, misericórdia, comigo. Porque lá, por causa do dólar, É. né? Então, fora do Brasil, isso já é uma realidade aqui. Só que é o seguinte, essa questão de gordura, só no mercado imobiliário brasileiro que existe isso. No primeiro mundo, mesmo na América Latina, que é terceiro mundo, mas nos países de primeiro mundo não existe gordura. Existe preço, só o preço. Porque o nosso é valor, o preço é o que paga. Aqui no Brasil é dois conceitos. No fora é só preço. Quanto que é? E não existe proposta. Você vai comprar, pagar como? Vai comprar, não existe proposta. Fazer Um sonho proposta. para nós Não corretores. existe isso, porque o preço é um só. Então não tem proposta, certo? Aí o como é a forma de pagamento. Agora, tem esse conceito, isso é histórico, né? Na nossa economia, na nossa forma de trabalhar. Pronto, ok, mas exagero, você foge completamente da técnica. O próprio trabalho mesmo que nós vamos falar daqui a pouco, desse trabalho maravilhoso que vai ser feito aqui na cidade, é uma técnica. E lá existe esse conceito da gordura. Técnica. Agora, quando você ultrapassa o que o técnico permite, então é um problema humano. Certo. Você é membro da comissão de ética do Cresce, É certo? isso, MG. Isso. Nós tivemos essa semana, né, até questão, lançaram algumas informações, algumas reclamações no grupo do WhatsApp, Sim. que alguns profissionais estão arrancando placa de outros profissionais. E aí, qual que seria a solução? Porque hoje a gente está sem o fiscal do Cresce da nossa cidade. Nosso fiscal passou em outro concurso, e, Ah, enfim. tá. Tem que fazer o concurso de novo. Isso, nós estamos sem o profissional de fiscalização aqui. E aí tá acontecendo isso, e isso é uma questão corriqueira, né? Qual que seria uma solução para tratar esse tipo de assunto? A solução que eu penso é que, como eu faço parte de 3 conselhos, então
Então, eu entendo bem a logística de conselhos regional e federal. Então, o que que acontece? O que que existe em conselho? Para ser mais é, a realidade, né? São multas, são autuações, são notificações que serem feitas e criadas dentro da lei dos conselhos, entendeu? Que pune os profissionais. Então, por exemplo, o profissional ele pode ser cassado? Pode. Qual que é a punição? 5 anos. Se ele é cassado, não, dá sentença, certo? De caçar o registro dele. Então ele fica 5 anos proibido. Depois, se ele quiser, ele ativa de novo. Então, o que que pode? Fazer alguma coisa que a lei da Constituição Federal permite aos profissionais. PF e PJ. Porque a gente fala muito corretor, corretor, mas não podem esquecer de imobiliárias e de redes de imobiliária. Porque no Brasil tem milhares, muitas. E em muitos lugares que eu já fui, vivi, eu vejo redes de imobiliária e vejo imobiliárias com a mesma postura de corretores. Então, quando falo uma coisa positiva do mercado imobiliário, isso é uma entrega minha. Quando você fala de mercado imobiliário, quando é bônus, então é imobiliárias, as redes que tem aqui em nossa cidade de imobiliária e etc. Agora, quando é coisa pejorativa, certo? Que declina, é corretor de imóveis, que dá o nome. Certo? Então, isso aí é corretor, imobiliária e rede de imobiliária. Vai lá e arranca a placa. E tira. Eu não estou falando que aqui eu estou falando que todo mundo faz tudo. Não é só o corretor de imóveis. Muitas vezes o corretor é extremamente ético. A imobiliária, a pessoa da imobiliária que vai lá e tira. Nesse caso aqui, né, em particular, a verdade não é nem considerado um corretor, né? Ele não tem Cresce, Não. até as informações a gente, né, tem. Ele não nem Cresce, ele tem. E aí a gente tem essa prática entre o síndico fazer algum atendimento, entre outras pessoas que se consideram capazes, né? Não tem ali nenhum critério para poder fazer uma transação, trazendo ali uma segurança para o cliente, né? Ou até mesmo para o proprietário, enfim, fazer uma diligência na documentação. Essa questão está sendo muito corriqueira. Trago de volta para nossa cidade. Mas, entre outros lugares, eu afirmo que, obviamente, tem isso, né? Os corretores têm essa mesma reclamação em nível Brasil. O que a comissão de ética busca como uma solução para isso? Não. A questão é o seguinte: eu faço parte dessa comissão, tudo é mérito que a gente tem, né, na vida. Então, e vice-versa. Quando eu peguei minha carteirinha, eu saí de TI, fui para. Então, quando eu migrei, no primeiro ano, eu mesmo já fui em São Paulo fazer o TTI. Certo? Era só presencial e tal, não tinha em Minas Gerais. Demorou muito. Eu contribuí, inclusive, nessa história de o TTI tem em Minas Gerais para parar dos corretores ter que ir fora. Então, o que acontece? O presidente do Cresce, na época, me entregava a carteirinha na Câmara dos Vereadores lá em Belo Horizonte. Depois acabou a solenidade, aí nós encontramos, e ele pegou e falou assim, o que todo mundo falava comigo, o que te moveu a virar corretor de imóveis? Por curiosidade, certo? Aí eu falei com ele a razão qual que era, que essa razão de eu migrar, todo mundo sabe, é financeira, porque eu atendia muito, como TI, as imobiliárias e redes imobiliárias. Então, e eu recebia convite muito para trabalhar. E eu, como não aceito trabalhar, isso aí que você está falando, que um frentista de posto de gasolina vende enquanto está abastecendo o carro, imóvel, né? Então, eu não aceitando, o que eu fui fazer? Eu fui buscar o conhecimento e ter a forma, e atender nas imobiliárias. Aí eu busquei e tirei o meu Cresce sem querer atuar, mas tá
normatizado, vamos dizer, daquilo. E com isso eu fui vendendo imóveis. 3 anos eu resolvi migrar de profissão, mas eu já tinha o Cresce. Por que que eu fiz isso? Por ética. E eu falei com o presidente, aí eu contei para ele isso rápido e falei com ele assim, e o meu objetivo hoje, porque eu já tinha passado já um bom tempo, né? Porque demorava antigamente a gente pegar a carteira. Pegava um volume, eu acho que comigo foi 500 de uma vez que pegou a carteirinha. Eu falei com ele assim, o meu objetivo hoje no mercado é transformar a conduta dos profissionais e valorizar quem está dentro do conselho. Eu falei com ele isso. Nunca mais ele esqueceu isso. Até hoje, todo lugar que a gente encontra, ele pega e fala isso que eu falei com ele. Ele ficou impressionado. E aí, lá na frente, 10 anos depois, que eu fui convidado para fazer parte da comissão de ética do Cresce. E eu não concordo com esse tipo e tô lá nela, até hoje. E eu não concordo com isso em forma alguma. De forma alguma. Agora, sabe um problema que acontece lá, que eu vivo isso? Que é interessantíssimo, né? E que muita gente não sabe, que é fácil de arrumar, é o seguinte: os problemas não chegam formalizados. Porque muitas vezes chega na comissão a coisa é evasiva. Então, na justiça, por exemplo, vamos lá no topo do mundo, a justiça. O juiz, ele só dá uma sentença com prova. Não adianta você falar, mandar uma imagem você tem que ter prova. Então, quando os processos, essas questões chegam, elas não chegam com as provas concretas para ele instituir uma denúncia e realmente agir e corrigir o que tem que ser corrigido. Compreendeu? E com relação, principalmente sobre essas pessoas que estão trabalhando irregular. Entendeu? Não chega. Chega, eu abasteci, fulano veio, ele chama Irã, colocou, isso é verdade, colocou gasolina, veio, depois me deu um panfleto, falou que era para procurar ele, eu falei, você é corretor? Não, eu estou aqui, mas é porque ali eu só quer ir lá conhecer agora. Ele chama Irã. Certo? O que que tinha de prova ali? O que que tinha? Nada. Nisso que aconteceu, nada. Você tem que ter alguma coisa realmente concreta para poder ter adiante e punir. Essa é uma outra coisa. A outra coisa, as pessoas têm um pouco de desânimo e não quer fazer as entregas. Ou outras, é assim, deixa para lá, é assim mesmo, não vai melhorar. Outros são comodistas, certo? Então, um terço é comodista, o outro deixa para lá e o primeiro faz de qualquer jeito a coisa, entendeu? Então, ela nunca se conclui, certo? Esse caso do Irã aí como para nós que estamos no mercado, né? Absurdo, né? Absurdo. Completamente absurdo. O que seria uma prova... Me dá vontade de rir. Não, de fato é uma situação assim, engraçada. Se não fosse trágico, né, seria engraçado. Eu falei, gente, olha, nós estamos bem, né? Não desprezando a profissão dele, mas completamente sem capacidade de estar vendendo. Exatamente. Eu falei, ele falou assim, era loteamento, não era loteamento, é empreendimento de casas. Dá pra você ver. Entendeu? Ele falando loteamento. Então, aí, o que seria uma situação assim? Você falou, nesse caso, ainda seria uma situação sem prova? Ué. O que seria como que... Não, você pode gravar ele falando, você pode pedir o documento dele, alguma coisa. Você tem que se criar isso. O que tem que fazer, por exemplo, eu não sou jurista, né? Eu não sou advogado. Então, na hora, aconteceu isso. Aí eu vou lá no jurídico, doutor Álvaro, nessa situação tal, o que eu tenho que fazer? Isso, eu vou lá e faço. Ninguém pergunta e se fala, não quer ir lá fazer o que ele falou que tem que fazer. O próprio conselho fala quando chega lá as denúncias. Você tem que fazer isso, isso, isso. Você traz isso para nós, aí nós vamos conseguir abrir um processo disciplinar que chama. Isso. E qual que seria, assim, a punição dos dois lados? Porque o empreendimento que também está permitindo isso, obviamente eles têm ciência que está entregando, ele tem essa ciência. Isso. Qual que seria a punição para o empreendimento e para
a pessoa, né? O Isso. cidadão que tá Tem cometendo. punição para todo mundo. Porque se existem mais do que uma ponta, se tem três pontas vão ser punidas. Então, as punições têm vários tipos e várias conexões de punição. É muito. Isso daí é Código Civil, é código de uma série de coisas que determina as punições de cada parte. Você entendeu? Porque, com certeza, sempre tem dois. Porque alguém que está vendendo tem um proprietário, se for um avulso, e tem o Irã, Uhum. certo? Então, sempre tem as duas partes, não tem só o Irã sozinho, tá? Mas tem a punição para todo mundo Ou envolvido. seja, né, tem deixando bem claro, né? O proprietário que deixa o seu imóvel vender para um cidadão que não tem Isso, o credencial, né? O isso, CRES, isso. ele também está sujeito a ter alguma punição. Sim. O loteador, o O empreendedor. empreendimento, enfim, até mesmo o proprietário, pessoa física, que quer vender seu imóvel ali. Não, eu tenho a minha casa, eu quero vender, deixei o cara do Lava Jato É, vender. Opa, igual quando o corretor tem o Cresce, mas o Cresce tá, irregular. é, inadimplente ou inativo e tudo, dá do mesmo jeito para quem tá com o corretor. É engraçado. Nessa situação, assim, por exemplo, a gente já tem a questão da avaliação de imóveis, né? Sim, Para de fato ter para prestar um serviço forense, sim. certo? Já precisa ter de fato o KNAI, correto? Ou não? Preferencialmente, não é obrigatório. Preferencialmente. Isso, é Ótimo. preferencialmente. E aí, o juiz, obviamente, ele leva em consideração essa questão do KNAI como um peso ali no currículo do profissional. A partir do momento que ele apresenta ali o PITAM, ele tem Isso, que colocar o currículo dele ali abaixo. isso. Esse peso, né? Esse peso do KNAI, ele tem mais peso do que o Cresce, digamos assim, numa situação para a justiça, Sim, certo? sim. Como que o Cresce traz esse peso para o mercado? Fala, cara, olha, tá regulamentado, entendeu? Como que a gente pode provar? Por exemplo, a OAB hoje, a partir do momento que você está respondendo ali algum tipo de processo, ou o advogado está defendendo alguns casos, ele tem que pegar a carteirinha dele, ele tem que se apresentar. Ó, sou fulano de tal, número da OAB, tal. Existiria algum meio, algum tipo de processo para poder. Olha, o corretor só vai poder participar, não falo nem questão da avaliação, porque a avaliação ele tem que. Ele não tem. É ilógico ele não ter o credenciamento, né? Mas em algum tipo de negociação, uma venda, ou o cartório exigir, algum tipo de situação nessa. Tentar encaixar algum meio do corretor mostrar o credenciamento, ser obrigatório. Você acha que É, seria possível? olha, essa pergunta é ótima, que eu vou te dar ótimas notícias relacionadas a isso. Oh, É o maravilha. seguinte: primeira coisa, hoje, os corretores que têm a certificação KNAI são prata do mercado no Brasil. Eles são prata de mercado na região que eles estão, certo? Todos eles que certificam é a minoria que não atua, que deixa lá como biografia ou currículo e tal, o certificado, né? Que ele tem, ele aprendeu e etc. E tudo, mas ele não é ativo naquela atividade. Então é a minoria. Vamos falar aí, é menos de um terço. A maioria todos produzem, passam a produzir e entram nessa seara. Isso representa e se torna um prata do mercado que toda certificação que eu faço, é isso que eu estou falando aqui, eu falo para todos. Eu tenho ela online, que é a vivência de tanto fazer isso. É o seguinte, é prata do mercado, porque tem muito pouco. Na condição do Brasil, pouquíssimo, pouquíssimo, certo? Então, o número de corretores que tem o KNAI. Então, eles são prata de mercado mesmo. E por que que são? Porque eles são auto-aplicáveis. Porque se ele não fazer a coisa acontecer, ele mesmo se vai de destituir naquela questão. Que é muitos que colocam de lado é porque desistiu ou acha que não tem habilidade. Entendeu que não é habilidade daquilo. Ele tem habilidade de locação, por exemplo, né? Acontece isso. E esse trabalho, ele é reconhecido pelo mercado hoje. Porque a primeira vez que eu cheguei esse curso, eu fui convidado no Sul.
Depois que Minas Gerais me convidou. É um presidente, eu estava num fórum, ele foi lá e aí falou por que que eu estava aí não estava em Minas Gerais. Aí eu comecei a fazer isso em Minas Gerais. É, este este e quando ficou pronto o primeiro material meu didático para realmente efetivar uma certificação KNAI, que é muito criteriosa, eu tinha eu colocava em tela uma informação eu não tinha de onde que tem o público que vai contratar um avaliador especialista. Então, e todo mundo ficava no final, assim, com cara de paisagem, adorando, todo motivado e entendendo, bom de serviço já e etc. E ficava com aquela cara, porque assim, ele pensava assim: aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Então, rapidamente, eu comecei a fazer um para-casa de caderninho, aqui, esse mercado, esse mercado. Aí chegou numa turma, eu fiz em tela quais os setores que contratavam pedir esse serviço. Era foi dois, depois foi três. Hoje são centenas. E hoje eu tenho não tem centenas mais. Eu não tenho muitos slides, eu só tenho um que é aonde que mais contrata, que toda semana contrata. Eu já falo com eles. Por quê? Porque o mercado, esse time, essa energia dessa certificação com a área humana, que são os profissionais, representam isso dentro do país e é reconhecido. O volume é muito grande. O nosso conselho mesmo de Minas Gerais, quando começou essa certificação em Minas Gerais, no primeiro ano aumentou 6 vezes o volume 60 vezes o volume de inscrição no KNAI no estado, que não existia praticamente. Entendeu? Por quê? Porque começou fazendo. E o governador Valadares foi a primeira cidade Olha que eu aí. vi ministrar a certificação, essa certificação KNAI, foi governador Valadares, a primeira cidade que recebeu o curso de Minas Gerais. Seria em Uberlândia, aí depois o calendário embolou depois o governador, mas é o governador que eu vim primeiro. Aconteceu algum imprevisto que Uberlândia não podia. Uma honra. E foi aqui, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi histórico aqui. Eu tenho certeza que alguns vão estar lá amanhã. Com certeza. A gente tem bons avaliadores aqui, né? Eu já sei que vai estar, porque ele já me Justamente, falou e tudo. justamente Fera. por causa disso. A gente vai ter, né, o curso, né? Sim. Conforme eu falei, é um prazer ter você novamente aqui para ministrar esse curso para a gente. E eu gostaria que você falasse um pouco mais desse curso, né? Sim. Amanhã, será amanhã, e agradecer também ao nosso patrocinador, o Alfa, que mandou esse kit aqui, o qual vai ser sorteado lá amanhã também, Maravilhoso. juntamente com outros brindes. Olha aí, bem bacana, hein? Muito obrigado aí ao Alfa. Ao Alfa não, Estúdio 57, o empreendimento. É o Alfa Residência ali no Alto da Esplanada. Maravilhoso o kit, hein? Muito bonito. Esqueceu de mandar para o entrevistador, né? Fica a dica aí para a próxima. Os apartamentos lá são ótimos. Em média, 40 metros, de 40 a 50, 60 Isso, metros nessa quadrados, faixa. né? Exatamente, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É um mercado. O mercado futuro, na verdade, se a gente olhar historicamente, a gente vê que os imóveis estão vindo mais funcionais. Funciona. Certo? A palavra seria essa. O pessoal fala assim: ah, mas é menor. Não, é funcional. Entendeu? Tanto que você vai nas grandes capitais aí, os apartamentos são menores, te traz uma rentabilidade absurda comparada a outros, Sim. certo? E assim, apartamento apartamento de 100 metros quadrados. Difícil encontrar hoje em dia empreendimentos que constroem dessa 100 metros para cima. A maioria é abaixo de 100 metros e é o que está hoje tendo uma viabilidade melhor no mercado, né? E eles foram de acordo, esse empreendimento foi de acordo com a linha tênue, porque o custo-benefício da localização com a benfeitoria
E a forma de pagamento deles é maravilhosa, né? O Maravilhosa, é absurdo. custo-benefício é muito, Perfeito. principalmente a localização é boa demais, Muito né? bom. Alto Esplanada Muito é bom. a região Isso. nobre. Eu também vou sortear meu livro lá amanhã. Ah, é bacana. Então vai ter Para vários os brindes. participantes, isso. Para os participantes. Então, além do livro, além daqui do kit aqui, do Estúdio 57, o que mais a gente pode esperar? Além do certificado, O que obviamente, que né? pode Do esperar? curso, No mas... segundo dia tem um bônus que eu trouxe surpresa, ninguém sabe. Ninguém sabe, tá sabendo, não falei com ninguém. Vixe, aí você deixou a gente Vai ter curioso. um bônus que vai complementar essa certificação, que não faz parte dele. Mas é o meu investimento com vocês aqui, com a associação maravilhosa, né? Que já começou explosiva, né? Carga explosiva, né? E para todos eles, certo? E para mim vai ser muito motivador, vai engrandecer demais, porque é um agradecimento de tudo que eles vão me ensinar, de tudo que eles vão me ensinar. Porque o mestre, ele entrega, mas ele recebe. E a energia da troca é igual. Eu sou um dos poucos que falam isso. Quem é docente mesmo, de vida, né, de espírito e tudo, que faz aquilo em prol de desenvolvimento, indiferente de economia, ele tem esse sentimento. A gente, quando está diante de um docente, de um discente, que é o aluno, a gente aprende demais com todos eles, tanto no profissional quanto no pessoal, por causa de outros tipos de vivência e cases, experiências. Então, isso é muito gratificante. E eu sei que eu vou receber muito, porque aqui vai muita gente e eles são muito proativos aqui. O Governador Valadares são corretores que a gente chama de inquietos. Eles estão sempre procurando, eles estão sempre estudando, eles estão sempre perguntando, eles estão sempre provocando. A gente chama de corretor, área de gestão, é corretor inquieto, que é ótimo. Porque inquieto parece que é uma palavra negativa, mas aqui ela está sendo colocada como positiva. Porque a gente, se for trabalhar com corretor que não é inquieto, morreu, né? Principalmente no setor privado, né? Que a gente estava falando anteriormente. A pessoa for muito... Morreu, né? Não, morre de morreu. fome, Isso, inclusive. Essa questão da energia, principalmente você falou assim que você trouxe como se fosse uma família, né? Quem tem KNAI é uma energia diferente isso, e tudo mais. isso. A gente tem aqui, você citou aí a questão da Celeste, Sim. né? Que é a associação dos corretores aqui, que de fato vem fazendo um trabalho assim extraordinário. Inclusive, esse produto aqui, o Alpha, somente pode vender quem é corretor associado. Mérito dela, né? Entendeu? Mérito Exatamente. dela, né? E aí traz até uma segurança para o empreendimento, certo? Sim. Agora, você já viu aí várias cidades, países, estados, né? Essas associações, elas têm um peso muito grande, né? Em alguns Tem. lugares até maior do que o... Digamos assim, Tem. equiparada ali uma questão de união maior do que o Cresce. Não vou falar peso, não. É uma união maior do que o Cresce. Você acha que seria o futuro para trazer ali uma questão de harmonização entre os profissionais? Uma associação? Sim. Bom, em material didático meu, esse de certificação KNAI tem, porque eu sou especialista em 9 ementas. As que eu mais desenvolvo são 3. Então, a de avaliação e perícia imobiliária é uma, forte, dessas 3. Nessas 3 tem essa questão são entidades, né? O tópico entidades. Então, aí lá tem associações e cooperativas. Porque até hoje eu nunca vi em material nenhum didático, ou de leitura, ou de escritores, editores, falar de associação e de cooperativa. Tá? Agora, associação, nós temos igual a daqui em outros estados e outras cidades e estados excepcionais. E temos algumas que ela existe, mas ela não atua, vamos dizer assim. E cooperativa também, mas o cooperativo é um volume muito pequeno, muito irrisório pelo tamanho do país. As associações, elas são mais encorpadas, certo? E aí essas que são igual a daqui,
carga explosiva, elas representam muito no mercado local e metropolitano. Porque elas é de uma cidade, mas elas representam, elas atuam também na questão na área metropolitana também, abrangendo o raio, que faz todo o diferencial, certo? Em prol do cidadão. Não é um diferencial para o corretor, ou profissional, porque isso eles já são. Então, o que eles são? O que eles representam? É o próprio cidadão, o indivíduo, a população. Entendeu? O trabalho, isso igual. Para a Alfa, ela tem que ser tem que ser associado. E ser associado é um corretor ativo de cliente, atuante, conhecedor. Para o comprador, prata do mercado. A gente tem até agora, me veio um insight aqui, que pode ser até uma solução. Se todo mundo do mercado, né, principalmente os construtores, fica aí a ideia para o pessoal da Celeste, hein? Se todos os construtores pegasse só corretor credenciado, a gente eliminaria essa questão da cobrança do CRES, porque a associação teria ali o papel de fiscalizar o profissional, que obviamente para entrar para a associação teria que ter o credenciamento, certo? Isso. Mas eu tenho que entender, eu também tenho que ajudar os conselhos aqui numa fala agora que eu lembrei, que o conselho, a associação, ela é isso. Mas ela também tem mais facilidades de gestão, mais de administrar. É mais próximo do mercado. Né? Então, a constituição de uma associação é completamente de um conselho de classe federal, Sim. né, do país. Então, o conselho, ele é mais engessado para muita coisa. Porque o conselho de Minas Gerais, inclusive, eu atuo em vários conselhos do Brasil. Agora, eles têm ótimas ideias, ótimos projetos e tudo, mas tudo tem coisas que a lei pune ou poda. Então não tem como ser realizado, você está entendendo? E que é ótimo, todo mundo sabe que vai ser ótimo na prática, mas a lei que determina, igual, por exemplo, banco do governo, corretor não pode atuar, corretor de imóveis. É só engenheiro, arquiteto, agrimensor e o engenheiro, arquiteto urbanista e engenheiro agrimensor, certo? Que pode, porque a lei que criou a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é o maior imobiliário do país, lá fala que só pode ser. Então, para a gente poder fazer parte, os corretores de imóveis, tem que mudar a lei. Então, isso daí... E é um assunto, assim, bem interessante, né? Porque o corretor de imóveis, ele tem peso para para trabalhar como auxiliar da justiça, certo? Sim. E ali dando a sua opinião mercadológica. Mas para o banco não aceita. Do governo. Do governo, sim. Mas os privados aceitam? Aceitam. Os privados a gente pode atuar normalmente. A gente tem que lembrar que banco do governo não é só Caixa Econômica Federal. É Banco do Brasil, Banco do Noroeste. Certo? Os bancos que são de governo não pode porque a lei é a mesma. Agora, privado, nós podemos trabalhar em todos eles e eles delegam, e eles contratam, e eles assumem. Agora, uma coisa aí que você falou de assistente, que é muito interessante também, é o seguinte: a gente, quando atua, então saindo da esfera particular, indo para o juízo, né? Certo. Perícias. Quando o nosso solicitante é um doutor juiz de direito ou um desembargador, nós estamos atuando como perito oficial dele, da equipe dele. Como existem mais de 200 tipos de perito. Inclusive, fazendo um preâmbulo aqui, interessantíssimo. Existe associação, porque, igual a Celeste, a associação ela chama Aspejude. Eu sou vice-presidente dela. É a Associação dos Peritos Oficiais. Todos eles. Não só de imóveis e engenharia.
todos os tipos de peritos, são mais de 200 que tem, que são auxiliares do juiz, que no momento dos processos, quando ele precisa daquele serviço, como no judiciário ele não sabe nem ninguém do judiciário, aí nomeia que é o expert que vai atuar ali. Fica uma janela para a gente trabalhar, quando entrega o laudo, fechou a janela, certo? Entendi. Então, a Aspejude é uma associação maravilhosa e ela não entra qualquer um. Tem um crivo. Aqui também tem. A Celeste. Tem crivo. Daqui também tem crivo para entrar. Não é qualquer um que entra. Porque senão tira o propósito da coisa. Você entendeu? E não atinge o objetivo da associação, é que tem um mercado melhor. Agora, por que que... E qual é o crivo? Aí o crivo é uma série de coisas complexas que a gente vive, e cada profissional desse tem no trabalho dele, e que quando o trabalho ele não é entregue de uma forma mais técnica, e não falta de ética, mas falta de técnica, então ele não pode estar como um expert, né? Porque é o título que a gente ganha de estar nas PJUD, é um expert. E todos os tribunais de justiça no Brasil inteiro, Ministério Público, todos reportam a gente várias coisas que eles precisam dentro do judiciário para contribuir melhor um trabalho a dar para o cidadão e eles serem cada vez mais imparciais, ser justo, ser justo. Porque quando a gente está na cena, na tela de um juiz, a gente esquece tudo. A gente só entende que a verdade é ele que vai julgar. E a gente tem que entregar a verdade de ambas as partes. A verdade. É uma opinião bem técnica, né? Isso, exato, certo? A justiça, ela é um poder que é um poder que é uma energia que na Terra, nessa vida, é a verdade dos homens. E aí a gente entrega para a justiça. É a verdade, e com a verdade, ele julga. O bônus e o ônus de um autor, o bônus e o ônus de um réu. Porque o réu tem bônus e ônus também, o autor tem. Por isso que toda sentença, ambas as partes ficam mais ou menos. Porque elas sempre acham que elas perderam e que o outro ganhou. E o outro ganhou. É o que? Esse equilíbrio. Porque ali, ele não é imparcial, ele é parcial. A visão não adianta. Ele está doendo nele, a dor é nele, então ele fica parcial naquele momento. E não pode. Certo? Então, nesse momento, a gente é perito. Agora, para finalizar com a questão do assistente, as partes contratam os seus peritos, que são chamados de assistente técnico. Então, aí vem o advogado do réu nomeia um, da outra parte, do autor nomeia outro, que os clientes contratam direto. É outro universo para nós corretores trabalharmos também. É isso que eu quero te falar, que o volume destes que chama de extraordinário é muito grande também no mercado e os corretores não focam. Eles focam no juiz, no judiciário, direto. Você entendeu? Ele não foca no trabalho de captação ou divulgação do trabalho extra, porque, na verdade, os clientes, o autor e o réu não sabem e nem os advogados deles sabem. E assim, você acha que é por falta de fato de conhecimento dessa, vamos dizer, tem um mercado aí inexplorado, né? Por falta de conhecimento ou a questão de uma remuneração? Seria assim, seria diferente essa remuneração? De assistente? Sim. É a mesma. Mesma remuneração? Todo corretor me liga perguntando como que eu cobro a mesma coisa. Por que o trabalho é o mesmo? Por que vai ser? É injusto. É igual a tabela de vendas, é para todo mundo, concorda? No empreendimento, né? Várias tabelas, né? Que no passado era assim, né? Hoje já melhorou bastante isso. Então, o trabalho que você vai fazer, a entrega é a mesma. Por que vai ser diferente? Nobre, até mesmo, então. Aí pega e desliga, fica animado. Mas pode mesmo? Pode, ué. Você já deu. É o mesmo, não precisa falar o valor, não. Você manda a proposta. O judiciário aceitou, apagou? Foi. Então, você vai cobrar da parte o mesmo. Certo? Ele tem
o trabalho que ele vai fazer É é mesmo. da mesma forma, certo? Da mesma forma. E outra coisa, hoje, algumas horas antes de eu estar aqui, uma grande advogada de uma cidade que depois de Governador Valadares é ela, a Forte aqui perto, perguntando para mim se precisa de assistente técnico no processo. Aí Olha eu aí. achei que ela é estagiária. Não, ela é a dona. Aí eu descobri, eu liguei pro doutor, ele é sócio dela. Sem noção é o que eu tô te falando. Os corretores não sabem, as partes não sabem Juristas. e os advogados não sabem a importância dos assistentes dentro de um processo. Por que que eu estimulo isso? Porque realmente é melhor, muito melhor. Olha, o judiciário ama isso, porque fica mais nobre o trabalho, mais carregado, né, de peças, provas, coisas, argumentos diferentes, cada um pensa de uma forma, né? Exato. Então todo mundo acha positivo isso. E no mercado não se explora isso e ninguém fala disso, certo? E do jeito que eu estou falando aqui e que eu sempre falei, eu vejo, para te falar, eu nem lembro se eu já escutei de alguém falando em algum lugar dessa questão de assistência, da importância da assistência no mercado, entendeu? Atuando. E que não faz isso. Essa advogada, essa colocação, eu até fiquei satisfeito porque ela foi verdadeira comigo, ela foi espontânea. Então ela não tem, mas é porque ela não tem um domínio. Por quê? Porque eu não busco ou porque o mercado não entrega. Certo? De alguém se apresentar a ela. Aí ela vai falar, uai, mas tem isso? Ela vai pensar assim. Depois ela vai começar a conversar com o profissional. Depois ela vai começar a ver em outros processos e tudo. É assim que a coisa acontece. Porque o assistente, ele não é obrigatório. Quando o doutor juiz nomeia a gente, ele fala com as partes para aprovar o perito, que ele pode negar, e ele pode apresentar os quesitos, que são as perguntas para os peritos, e os assistentes. Eles não. Quesito é melhor um pouco, mas assistente eles não dão muita importância de colocar, de usar isso, certo? E uma curiosidade, é, digamos assim que ele vai ter o perito ali para um lado, né? E o Isso. perito, obviamente, para o outro. É, eles, obviamente, são duas pessoas, dois pensamentos, mas os parâmetros ali praticamente seriam os mesmos, certo? Para Certo. trazer ali uma avaliação. Então, os valores seriam bem aproximados. Ou teria assim, não, cada um tem o seu jeito de pensar. Porque, na minha opinião de corretor, se eu trouxe ali 3 peritos, os 3 têm que dar um valor ali bem próximo um do outro, certo? Porque não, Certo. não é a opinião dele, Sim. é o valor de mercado. Ou, Sim. ou esse tipo de raciocínio tá ali. Não, tá certíssimo. Parabéns, certíssimo, é isso mesmo. Tem que estar próximo. Primeiro, não existe valores iguais, porque se tiver dois iguais, são três. Se tiver dois iguais, já impugna. O outro vai impugnar. Então, porque não existe valor idêntico, né? Existe próximos, e é o normal. Agora, esse é o parabéns excelente. Agora, e aí o lado que não é parabéns? É porque na maior parte das vezes não é assim que acontece. A maior parte das vezes tem conflito de valores, certo? Porque num processo, é, o jurídico cobra criada, bom dentro do direito imobiliário, principalmente, assim, é cível, com direito imobiliário, cobrança e tudo, ele já fala, quando o cliente contrata, ele já fala assim, eu preciso, igual o juiz precisa, ele já fala assim, eu preciso de um assistente para o imóvel. Porque tem imóvel, todo o processo de qualquer tipo de situação, se tem imóvel, capital imobiliário tem que ser avaliado. Não tem como passar o processo e não ser avaliado. Só tem quais são as exceções? Primeiro, as partes abrem mão, não quer porque eles têm que pagar, os dois não quer, então o juiz vai tocar sem fazer. Cada um, eles negociam o valor, as partes mesmo, os advogados, e aí faz uma petição e tudo e formaliza, pronto, passou. Essa é uma exceção. A outra exceção
É que o juiz, lá em questão de Mais domínio, água? não, tá bom aqui. Domínio cartorial notarial, né? Então, o juiz vê que tem alguma coisa errada, então ele pede avaliação, certo? Ele manda aguardar ou ele manda cancelar e tudo e tem a causa. Aí ele pega e põe a causa daquilo. Ponto. É assim que a coisa vai acontecer, certo? E agora, agora tem vezes que os dois advogados colocam as duas avaliações. Que os dois são cobra criada, aí esse é dinamite. Aí, porque os dois já são muito bons de serviço. Então, eles colocam já com os pareceres de cada parte que contratou para o juiz. Até hoje, eu posso falar nunca para trás, porque para frente eu não falo nem morto. Porque amanhã cai na minha frente. Então, atrás eu falo, eu nunca aconteceu isso comigo que deu próximo. Só dá distoante. Ou é aluguel, tanto aluguel quanto o valor de imóvel, ou retroativo, qualquer valor, dá longe. O juiz não tem jeito. Ele tem que nomear um para ser imparcial e fazer. Agora, quando acontecer, se um dia isso acontecer comigo, eu tenho certeza que ele vai agir de que forma? Como outras que eu já vi, não eu atuando. Vi no universo. É, ele vai julgar através dos dois que são próximos. Entendeu? Aí a gente traz de novo aquela questão da seria falta de técnica ou seria de fato o corretor fazendo para agradar ali o cliente, né? É um mercado assim que É, vem que acaba prejudicando, né? Não isso. somente um valor, o preço do mercado, mas também uma situação de um litígio. Sim, mas na verdade, na verdade, ele está defendendo o cliente dele. Certo? A gente, quando assistente, o nosso olhar é de defesa do nosso cliente. Ah, mas é porque ele está pagando? Não. É a defesa técnica, é a defesa de conhecimento, é a defesa de estudar aquele processo, certo? Nós, imobiliaristas, expert dos poderes judiciário, do direito imobiliário, para chegar num número, a gente tem que estudar muito, mas muito, o resto da vida muito, porque cada imóvel é um imóvel, cada perícia é uma perícia. Porque as partes são diferentes, tudo é diferente, o valor, o dinheiro na conta é diferente, tudo é diferente. Certo? Então você tem que estudar muito. Então, quando você está naquele momento, você vai e estuda profundo o seu cliente. Certo? Porque tem no momento do cliente, do advogado e o perito em estudo, em reunião, em alinhamentos, em estratégias, tudo dentro da lei, certo? E quem ganha? Ganha o que tem a força maior da lei. Mas aí, por exemplo, aí no caso você falou, o cara, o profissional, ele tá defendendo ali Isso, o cliente, certo? certo. Mas aí ele tá deixando influenciar o preço de mercado através da defesa? Exemplo, se ele tivesse do outro lado, Sim. a opinião dele mudaria de acordo ao preço daquele imóvel? Não. Ele mudaria a técnica. Ele faria o que faz isso acontecer na prática é a técnica que ele usa, a metodologia que ele colocou, o cálculo como ele aplicou, entendeu? Porque tem essas nuances. Tem umas As variáveis, então. matemática financeira mesmo pura, esquece a avaliação. Matemática financeira Uhum. tem a nuance dela. Um cálculo estrutural, cálculo de engenharia é outro tipo. Uma estatística é outro número. Então, o que ele muda? Ele muda isso. Então, ele fala assim: não, eu vou sair daqui dessa e vou para a estatística. Porque na estatística ele fez, desenvolveu, a técnica está toda perfeita, mas só que o número que dá é mais interessante para o cliente dele. Você entendeu? Entendi. Certo? Por isso que tem que estudar. Tem Por que ser isso que bem tem que técnico. estudar. Entendeu? A gente tem aqui algumas perguntas. Coloca aí na tela pra gente ver, Chay. Excelente explanação sobre a ética profissional do corretor de imóveis aí, a Flávia Barroso. Obrigado, Parabéns. Flávia.
amando aprender mais sobre a área imobiliária na nossa cidade. Olha aí, Clarissa Cristina. A Celeste, trazendo o melhor para os profissionais da nossa região. Gilberto Brito vai entregar muito para todos os inscritos. Cara, a gente tem uma aceitação muito boa da Celeste. Muito. Muito boa. E outra, alguns corretores, tá? Fala que a entrega da Celeste comparada ao valor da anual entre, que não tem nada a ver, obviamente, né? Com o Cresce, com a Celeste vem entregando muito mais que o Cresce. Existe essa brincadeira, né? Você vê, você está presente aqui justamente Isso. através da Celeste, né? Que trouxe essa questão de Foi. custo. Exatamente. Além de outros custos, né? Então, assim, corretor aí que não. Corretor que não é associado ainda, pelo amor de Deus, não fica de fora não, porque tá perdendo, hein? Isso. O valor é simbólico perto de tanto de conteúdo e benfeitoria que a Celeste tá trazendo aí pra gente. O próximo que eu vou é o Cresce que tá me levando, porque não tem a Celeste lá Ah na lá, tá vendo? cidade. Já fala pra Não cidade criar uma desmerecendo o associação. Cresce, né? Porque o Cresce por si só ele dá um tiro aí É. no estado inteiro. Top Imóveis, parabéns à Celeste pela iniciativa. Isso aí, Essa parabéns. imobiliária é topo do mundo. Muito boa. Olha aí, a gente Remax. tem uma Remax aqui. Tá assim, voando. Não Remax é conhecia, maravilhosa. não sabia que tinha Remax aqui não. Do Rafael, muito Não, bom. que Tá na legal. comissão também Que bom. da nossa comissão do Cresce. Muito Que bom. bom, é. Excelentes Excelente. profissionais. Ótima conversa, muito produtiva. Sempre aprendendo por aqui. Isso aí, obrigado, Remax. Maravilha. Perfeito. Vamos lá então. Você já tá aí há 25 anos, certo? 25 anos aí. O que ainda te motiva? A gente tá assim, você falou que tem alguns corretores que vai deixando ali em stand-by, ou tem outras pessoas que começa, tira o cresce e aí não dá prosseguimento. Remuneração, a pessoa não pode reclamar, porque o mercado imobiliário ele é maravilhoso para remunerar. Sim. Eu costumo até falar, né? Coloca um médico e um corretor e colocando os dois trabalhando o mesmo tanto, cara, o corretor ele fantasticamente consegue ganhar mais do que o médico, os dois Sim. trabalhando no mesmo tanto. Sim. Então, assim, não pode ser remuneração, certo? E assim, você tá aí há 25 anos, né? A biografia é esplêndida, fantástica, né? Desde nadador a forense. Então, assim, uma pessoa. Um exemplo, né? Digamos assim. Sim. O que te motiva ainda a continuar no mercado? Me motiva dentro desses 3 segmentos, né? Educação, construção e mercado imobiliário, eu fico contido nesse. O me motiva é desenvolver novos serviços de cada área dessas, entendeu? Então, vou dar um exemplo prático. O que depois da pandemia voou para nós isso. Leilões. A gente já participava e fazia leilões lá no passado, bem antes de pandemia. Aí a gente teve o curso muito tempo, né? Veio até aqui em Governador Valadares, porque é um advogado que dava esse curso para nós lá na escola. E então, hoje é outra advogada, o Rafael Lage, que é o nosso professor, e ele, ok, de repente, pós-pandemia, foi 2021, né? 2022 para cá, o mercado deu quando a OAB começou a me chamar, porque eu tenho muita ligação com o jurídico, né? Então, a OAB a gente atua muito, eu atuo muito com eles. Então, eles de leilão, e a Caixa também, porque a gente é correspondente Caixa, aí já é credenciado Caixa, a imobiliária, e a parte de leilão. Só que a parte de leilão deles mudou completamente para melhor, a da Caixa Econômica Federal, certo? E os leiloeiros que a gente tem relacionamento, também nessa evolução. Então, nisso saiu um novo desenvolvimento para essa área dentro da Brita Imobiliária, entendeu? Essa parte de leilões. Então, hoje, da imobiliária, o projeto que está assim, bem aquecido e em desenvolvimento ainda, tem muita coisa ainda para melhorar,
é essa parte de leilão, porque o mercado é a dica que eu estou dando para todo mundo aqui. O mercado de leilões vem aquecendo muito, certo? E é sensacional. Tudo tem um lado bom e ruim, as vantagens e as desvantagens, que nem a pauta aqui de hoje. Então, mas é muito interessante e traz remunerações para os profissionais, as empresas que trabalham e para quem investe, né? Para quem investe. Então, por exemplo, esse advogado, que é o doutor Rafael Lage, que é o professor nosso hoje, que eu escolhi ele para ficar na ementa, a gente é muito amigo, etc. Ele faz muita incorporação imobiliária conosco, o serviço. E ele ficou tão especialista e entendeu tanto o processo e tudo, porque ele começou a ficar e ser investidor de comprar móvel só de leilão para experimentar e tal, tal. Hoje até uma plataforma ele tem, chama uma plataforma, eu esqueci o nome dela, não posso falar. Ótima, certo? Que oferece para os corretores. Mais à frente eu vou passar para a Celeste, que é de graça os corretores usarem, mas é de graça sem cobrar nada mesmo. E é ótima, e não tem igual, porque tem plataforma que paga, tudo paga. A dele não é. E o caso dele é um caso real, próximo, de profissional e empresário e advogado, né? Dentro desse universo de leilão, por causa do retorno. Ele, como um investidor, depois que ele entrou para o serviço. Mas o que motivou foi a vivência dele ser um investidor e ganhar dinheiro. Aí ele tinha as empresas, os profissionais que atendiam ele. Entendeu? O mercado imobiliário, ele nos dá, assim, vários caminhos, né? Abre um Sim, leque de opções. E um isso, desses leques aí é o leilão que isso. eu vejo que depois das redes sociais, o leilão é absurdamente, né? É fantástico. Depois que chegou nas redes sociais ali, alguns influenciadores começou a falar sobre, Isso. explanar pouca coisa sobre, deu uma explosão gigantesca. Porém, de fato, é um mercado que muito perigoso, né? Sim. Não aceita erro. E aí onde entra essa questão da assessoria, né? Que o profissional ele pode estar aí prestando esse trabalho. É, é tão gratificante, né? Esse mercado que até o Rafael, né? Rafael Lage. Acabou virando um E investidor virando, em vez isso. de Isso. prestar. Mas, Além de mas prestar, né? ele, nessa questão de leilão, ele começou assim, sem fazer. Ele fazia parte investindo e ganhando, e foi testando, testando, testando. Que a gente tem que testar tudo antes de implantar. Básico. Aí ele foi. Hoje, ele ainda continua fazendo isso, mas hoje o negócio dele é a plataforma. Não fazer leilão, entendeu? Ele continua investindo, o negócio dele é só a questão da plataforma. Mas para chegar nessa plataforma, ele aprendeu tanto, então ele, para ser um docente e falar isso para o mercado, para os corretores e tudo, o funcionamento do lado bom e ruim é excelente, que muita vivência que ele obteve. Agora, esse boom, foi interessante você falar isso, esse boom que deu na internet de leilão, como dá outras coisas, porque o que me motiva é coisa profunda, sólida, que tem que parar, estudar, testar, investir, porque o mercado não quer investir, então aí vai dar um BO, vai dar um problema, né? Se não tá, se não vai rodar, então não faz. Só que esse boom de quando deu na internet, na prática, eu não vi movimento nenhum. Porque coisas de internet, vídeos e tudo, tem milhões todo dia. É igual jornalismo hoje, né? Então, notícia só negativa a maior parte, então a gente desanima um pouco. Eu não vi nada. Na prática, como eu viajo muito, já tem muitos anos, então e relacionamentos e contatos e conexões grandes, de volume, não grande de uma grande, né? De volume. Então, eu vivo isso. A minha realidade, eu vivo essa. E dali eu vejo se a coisa. Então, na minha realidade, de 2022 para cá, deu uma profissionalizada, deu, sabe? Eu acho que porque ficou estudando, ficou pesquisando, ficou mudando e etc.
maravilhoso esse segmento. Então, você perguntou, o que que me motiva? Motiva a fazer isso, certo? Até quando que vai durar isso? Eu tenho certeza que vai durar, vai ser contínuo o trabalho, porque é um negócio que uma rotina extraordinária que se criou, muitas coisas, muitos segmentos envolvidos, o governo com o privado, com tudo junto. Então a coisa é longo prazo, né? Que a gente vai colher isso. Aí vai surgir um outro. Então eu pego um embarco naquele. Então, o que me motiva hoje são essas coisas, né? Uma hora, essa parte nossa que já existia tímida, que a gente fazia sob demanda, certo? Ou sobre necessidade e etc. Até a próprio curso mesmo, a gente fazia assim. Hoje já não é assim, hoje já tem a demanda, tanto que, por coincidência, a gente vai começar agora, mês que vem, a nossa campanha de marketing que a gente não tinha de leilão. A gente tinha de compra e venda, dos nossos serviços. Então vocês vão ter um curso. O curso, vai lançar o curso e vai lançar a campanha de marketing do serviço, Maravilha. certo? Junto com a Caixa, junto com a gente. Igual aqui, a gente com a Celeste, aí a gente com a Caixa Econômica, porque é um trabalho profundo, é um contrato, igual eu falei, que é super complexo, muita exigência, demora, é mais de ano para você fechar um contrato, para você poder fazer aquilo e tudo. Então, muitos vão desanimando, É. A certo? questão do leilão, né, é um assunto muito assim, de fato muito profundo, Sim, certo? Tem alguns profissionais que se arriscam sem ter um embasamento ou de fato um conhecimento ali para poder aplicar naquela situação e às vezes até mesmo prestar uma assessoria, né? A gente sim, tem inúmeras situações aqui que a gente pode contar. Que às vezes o mercado em si, isso eu trago de novo para a nossa região, que eu gosto de acompanhar, acompanho o mercado de leilões. Os imóveis estão saindo praticamente ao preço ali de mercado, sim, né? E para os investidores, às vezes encontra essa questão dessa dificuldade. Isso eu estou te falando um ano para cá, sim, certo? Teve muitos imóveis que deu essa questão da explosão aí na internet, então muita gente veio pesquisando. E a pessoa, às vezes, é o comprador final, o morador, digamos assim, ele entendeu que se ele procurar também a área de leilões, né, ele consegue comprar um imóvel ali mais em conta. Porém, em contrapartida, ele acaba comprando assim. Eu encontrei um novo aqui, um imóvel no mercado a 220 mil, no leilão ele saiu para mim por 210. Para ele, tá maravilhoso. Então, assim, essa conscientização no curso, né, que você ainda vai criar, mas você acha que tem que ter essa conscientização do próprio profissional na hora da assessoria, ele falar com ele, com o cara assim, olha, muitas das vezes, se você comprar ali um imóvel no mercado, vai sair praticamente elas por elas, ou esse perfil aqui é mais para investidor, não é justamente para você que está procurando um imóvel final, tem sim. outras opções aqui, com outros incentivos. Para É, imóvel novo, tem mais incentivo de benefício, subsídio, enfim. isso. Não, a gente não é assim que a gente faz. A gente faz desse jeito. São 8 etapas. Desde o início até a ideia de um imóvel de leilão, né? Buscar um imóvel até o final. Porque o leilão, igual quando nós iniciamos aquela questão da gordura, o leilão teve isso que você falou. Quando o leilão não era o que era hoje, tudo era muito mais barato do que realmente valia, certo? Só que, em compensação, tudo tem um lado bom e ruim. Qual que era o lado ruim? O lado bom, hoje já não é tão grande as distâncias, mas hoje é muito mais profissional e mais firme os negócios, como negócio imobiliário, entendeu? Uma atividade mais robusta hoje, certo? E não era muito amadorismo. Empresa, mais amadorismo, certo? Então, o que que acontece? Aí a gente apresenta, quem tem interesse, a gente apresenta para ele
tópicos que são etapas. Aí ele fala, nossa, mas comprar imóvel é isso. Gente, eu nunca vi, porque ninguém fala. Certo? Locação. Hoje eu escutei isso. Porque me mandaram um áudio falando que sobre reajuste de aluguel. Como que eles estão fechando uma casa comercial. Aí a sócia, são 2 sócios. Um casal, 2 sócios. Aí ela me mandou um áudio, eu falei, me manda um áudio, depois eu vou te explicar, eu falo para você. Aí ela pegou e mandou falando que, como que é esse contrato novo aí dessa casa que você arrumou pra gente, Brito? Porque aquela outra lá de cima, que é da rua de cima do meu bairro, a gente comprou, toda hora aumenta o aluguel, eu falei, tá doida essa mulher e tudo. Daí ela foi falando, então, ou seja, assim, é desinformação. Certo? E nisso, aí o que que eu fiz com ela? Para deixar ela mais relaxada e tudo, etc. Eu falei com ela, seu Viviane, o processo de locação é assim, tal, tal, tal. Eu falei as etapas. Os processos, né? Isso, do início ao fim que você sai do imóvel. É isso, 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 isso. Nossa, e o que é isso? Isso é o direito imobiliário, a lei do inquilinato e o Código Civil, que eu te falei, nessas etapas. Ah, tá. Isso não é a gente trabalha. É assim. E a gente é dentro da lei, é desse jeito. Esse jeito que você fez, você foi lesado, tá sendo lesado e tal. Você tá saindo daí, você nem sabe. Tá saindo porque o nosso tá mais barato. Ó. Quase R$ 1.000 mais barato. R$ 1.000 mais barato. O aluguel. Então, por isso que ela tá mudando. E melhor o imóvel. Certo? Então, por isso que ela tá mudando. Agora, o leilão é a mesma coisa. A pessoa fala assim, só fala isso que esse pedaço da conversa nossa, que é interessante porque você compra bem mais barato. Leilão só se fala isso, não. Leilão são 8 etapas. Qual que é a primeira etapa? Buscar o seu imóvel. Porque todo mundo fala assim, o leilão é bom buscar em tal lugar, que é um banco. Aí eu buscar não sei aonde, buscar em leiloeiro, buscar no judiciário, fala que um lugar que é bom. Certo? Não é assim. Não é assim, que é só no lugar que é bom. Não. Você tem que. Quem vai comprar, quer comprar, igual compra e venda normal na imobiliária, tem um perfil de compra. Quem vai no leilão tem um perfil do investimento. Ou compra para ele direto. Ele quer comprar para ele, não é só investidor, não. Ele quer comprar mais econômico. Ou comprar na condição dele e que no mercado é mais cara e ele não consegue comprar, certo? Então, tem que procurar o imóvel, fazer uma pesquisa aplicada de mercado dentro do universo de leilão, demora 1 a 3 meses. Ninguém sabe disso. Então, a contratação, quando quem vai comprar leilão, comprar um imóvel normal, já é um louco de fazer direto. Certo? O proprietário que põe lá proprietário e quem vai comprar direto, eu acho isso uma loucura. Não é por falta que eles são errados, ou desonestos, ou maliciosos, não. Eu acho uma loucura que o profissional existe para isso. Certo? E quem está vendendo e quem está comprando sabe, quem vive o mercado e anos, décadas, o trabalho dele é aquilo. O resultado dele na vida é aquele, sabe? E os dois, as partes não são. Se um for imobiliarista ou corretor de imóveis e vice-versa, tá bom. Se os dois forem, então ok, eu aceito. Mas na 99,9% não é. Não tem corretor e imobiliária envolvida na compra e venda direta de imóvel, concorda? Então, eu acho uma loucura, porque quem conhece muito de direito, sabe, eu não sou advogado, aonde que isso pode chegar? As causas, certo? E é uma coisa até que eu tive uma ideia para colocar. Isso tem que ser falado para o mercado, o conselho tem que falar. Já fez essa campanha, faz muita campanha assim, comprar tem que ser com corretor e ter crédito. Gente, vamos sair desse negócio. Vamos pôr outra fala, né? A segurança e tudo, tá surgindo essas coisas aqui agora. A segurança, por exemplo, a solidez, a rapidez, certo? Com relação a essa negociação imobiliária. Certo? Então, o leilão é esse fato. Você tem que. Aí você fecha o contrato para atender o cliente. Na compra e venda não tem. A gente vai atendendo sem contrato nenhum e tudo. No leilão tem. Se quiser fazer sozinho, ele faz. Certo?
Esse curso você já tem previsão para poder Não, lançar ele? aí o calendário, o Rafael já tá, eu acho que ele já deve ter colocado lá com a gestora da escola no calendário já o curso. Ele dá o curso de incorporação imobiliária, eu dou incorporação imobiliária na prática, que é esse tema de incorporação imobiliária nosso, que a gente precisa, ênfase na parte imobiliária, que é os corretores e a imobiliária. Ele faz a incorporação imobiliária pura, aquela de engenharia e advogado. Porque a incorporação imobiliária, 40% é agente, 60% é advogado. A gente pode fazer. A gente pode fazer compra e venda, locação, avaliação em perícia, administração de condomínio e incorporação imobiliária. A gente tem 5 competências de KNAI. Então, a incorporação a gente faz, mas a gente só faz 40%. 60% é advogado que tem que fazer, porque tem que ser um advogado, certo? O serviço é de advogado. Então, é sempre a gente tem que estar junto com o advogado. O Rafael é um advogado. Ele é advogado, na atividade dele. Então, ele dá o curso de incorporação, esse voltado para a parte de, de cartorial, notarial, e eu faço a parte imobiliária da coisa na incorporação imobiliária. Agora, o de leilão ele vai dar sozinho, que eu não dou conta, não. De pegar, não. Já fica aí já para Imobiliária que eu já tenho antigo, já faço desde o início. já Esse fica curso. uma dica aí para Celeste, né? É Celeste, isso. Os próximos É cursos isso. aí, os convites, né? É A isso. serem feitos. Sim. Tem mais alguma pergunta aí, Chay, pra gente? É possível um avaliador se manter no mercado sem estar estudando e buscando conhecimentos sempre? João Carlos. Ô, João, isso não existe na prática. Eu vou te falar por quê. Um corretor avaliador, cada trabalho que ele for executar, ele vai ter que estudar o trabalho. Qual que é o trabalho? É o processo, que é um estudo. Aí ele vai estudar, ver o momento, o que é o propósito do projeto, a parte que entra a avaliação do imóvel e aonde que ele vai ter, e a entrega que você vai ter que fazer depois, você entendeu? Então, isso é um estudo. Todo trabalho de avaliação é um estudo. É diferente de um trabalho de locação em um serviço de compra e venda ou de locação, compreendeu? O serviço do avaliador, ele necessariamente ele tem que estudar o livro que ele vai receber, que é um processo da justiça. Tá bom? Show, tem mais alguma? Com a entrega do certificado no final do curso no sábado, teria autorização para fazer a avaliação judicial? É um bom campo para atuar? Fale um pouco mais sobre. Isso. Vocês vão receber. O corretor de imóveis ativo, adimplente, ele vai receber um certificado que é oficial. É o presidente do COFES com o presidente do Crécio e eu como diretor da Brito Imobiliária. Assina, ele é reconhecido no país inteiro. Para você fazer o registro no Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário, CNAI, e não CNAE. A E é atividade econômica. O nosso é avaliador imobiliário. Então, com esse certificado, é um curso que é uma certificação por isso, você faz essa inscrição no Cresce do seu estado, né? Então, no caso aqui, vocês é o de Minas Gerais, tem a delegacia aqui em Governador Valadares, certo? Você faz e apresenta este certificado que vocês vão receber. E aí faz a inscrição. E o melhor de tudo, para fechar com a cereja no bolo, é que o KNAI, a gente não paga anuidade mais, porque pagava. A gente pagava a anuidade do Cresce e a anuidade Do que como não? corretor e como avaliador. Por que que tem esse nome sistema Cresce-Cofesse? Por essa razão. Porque os avaliadores, os 5 serviços, os 4, correspondia à anuidade e o de avaliador era o
era o COFES. E aí o COFES tinha a base de avaliador e os conselhos tinham a base dos corretores do Estado. Então, uniu as bases, e tinha muita inconsistência, e uniu hoje é um sistema só de informática que deu o nome Sistema COFES e Cresce. Aí, quando aconteceu isso, a gente já vinha sempre solicitando, questionando, batendo pesado e tal. Aí, quando houve isso, aí teve um entusiasmo, uma motivação entre todo mundo, acabaram com a nossa unidade do CNAE. Era triênio. Olha aí. A gente pagava por 3 anos. 3 em 3 anos tinha que pagar. E hoje a gente não paga. A anuidade do Cresce, ela cobre todos os serviços hoje desses 5 serviços. Certo? A gente só tem. Vocês só vão ter a inscrição. A inscrição é 33,33% da anuidade do Cresce. Ela é paga em taxa única uma vez só. Isso aí. Okay? Ô, Brito, agora vamos lá. O que você pode dar de conselho para um profissional que está entrando no mercado agora? Olha, primeira coisa que é de conselho que eu dou para ele, que todas as pessoas que vão chegar perto dele para falar o que é o mercado imobiliário, para ele fingir que escutou. Mas, na verdade, ele não escutar ninguém. Porque as pessoas que vão contribuir para a trajetória profissional dele e a vida dele, que só ele sabe, é quem vai ensinar, não é professor não, ensinar no sentido do dia a dia, conduzir, acompanhar, informar. As pessoas que fizerem estes verbos, ele pode realmente seguir o que eles estão falando com ele. Agora, os que chegarem para ensinar, que são enganadores, aí é um ensino como que fala? Ensino malicioso, ele não escutar. E todo ser humano sabe identificar um e outro, certo? Tem aquele que chega, todo mundo quando entra, eu, por exemplo, eu fui vítima de locação. Porque todo mundo chegava para falar, eu ia começar a locação, todo mundo falava, locação não dá nada, locação é trabalhoso, é muito funcionário, gasta muito e ganha pouco, é bom porque paga o aluguel, mas não sei o que e tal e tudo. Pronto, aí depois de 10 anos que eu comecei a fazer locação. Por quê? Foi de cliente ficar falando comigo, Brito. Aluga aquela casa lá, eu já não aguento mais, tem 3 anos, não vende. E eu não vou baixar de preço e tudo. E aí eu quero tirar as despesas. Todo mundo entregando imóvel por causa de despesa. Ou, o que você acha? Aquele lote lá, eu acho que dá pra gente alugar e fazer alguma coisa ali. Aí a gente fazia um estudo, dá, vamos pôr um estacionamento, vamos pôr alguma coisa. E tudo. Aí você aluga. Aí eu não tinha como falar com o cliente. Eu dava ideia e eu não falava, não, eu não vou alugar. Certo? Isso você devolve o cliente para o mercado, não pode. A gente só devolve, isso eu faço até a última gota enquanto eu viver. Eu não fecho porta de cliente em hipótese alguma. Alguma. Poucos que fizeram isso não trabalham comigo, porque eu desliguei por essa razão. Você não faz isso. Ah, não, mas não sei o que. Não, isso é preconceito. Era preconceito porque ela achava que ele era pobre. Olha aí. Para resumir, né, o tempo. Então eu falei, não, você está completamente enganada. Pronto, comprou 3 lotes no lançamento. Tá? O senhor que ela rodou no banheiro para ir rodar a imobiliária, né? No lançamento. Eu falei, você não faz isso não. Você não precisa nem voltar mais. Eu falei isso por causa dessas questões, dessas leituras. Você tá entendendo? Então, o corretor novo, e hoje, como a gente tem muito mais informação do que na época, então a gente tem muito mais assimilação de uma coisa com a outra fácil para a gente ter isso, né? Fácil para a gente desenvolver. Por exemplo, a Celeste, até isso aqui, ó, eu olhei para o copo e eu lembrei. É uma energia que tem concentrada, que ali tem um parâmetro de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Quem está lá, porque se não tiver, não vai estar lá. Você entendeu? Não vai estar lá. Porque uma
aquela história, uma maçã podre, uma laranja podre, não estraga Uhum. outra fruta. Papo furado, comigo nunca foi assim. Porque na hora que eu detecto, é desligado. Tem que já tira. Na hora, porque já é assim. Então, por que que as pessoas ficam acumulando isso e sabendo que vai acontecer aquilo? Então, eu não acumulo. Então, já foi oficializado, realmente é real aquilo, né? Não é uma fofoca, não é uma coisa negativa, é verdadeira, desliga na hora, porque não tem que estar no meio de todas, e a associação é assim, as suas e todas elas, entendeu? Porque não sai. O conselho é por causa da legislação, do universo, né? Os volumes é enorme. Então, de registros, né? Então, e não tem funcionário nenhum, né? Então, aqui, por exemplo, perdeu o fiscal, tá sem fiscal de Tá sem fiscalização. fiscal. Então, você imagina o tamanho daqui, É. certo? Já é pouco, não existe né? Então, e tem essa dificuldade de repor e fazer, e concurso, aprovar, tudo é noveloso, né? Então, esse é o lado ruim do peso, né, para nós. É. Gilberto, quero agradecer aí a sua presença. Muito É isso. obrigado por ter compartilhado aí sua visão, sua experiência, né? Vários insights aí com a gente. E Sim. você que nos ouviu aí até agora, clica no botão de curtir, compartilha aí com seus amigos, amigo corretor, engenheiro, advogado, vários assuntos aí, pessoas que vão se beneficiar aí com tudo aquilo que foi dito. E mais um agradecimento aí aos nossos patrocinadores, DT Empreendimentos, AS Topografia e aqui a Estúdio 57. No mais aí, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do F5 Podcast e até a próxima.